Capítulo 12, que é o capítulo antes desse que a gente vai ler o capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma lista de dons espirituais. Você vai perceber que a Bíblia tem algumas listas de dons espirituais. Então a gente tem essas listas em Romanos capítulo 12, Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. São listas de dons espirituais. Paulo vai tentar responder à igreja que a igreja estava brigando pelos dons. Então, tipo assim, esse barulho será que é meu, do microfone? Será que sou eu que estou fazendo barulho? O que vocês acham? Sim, não? Vou seguir, parece que sou eu estou meio imóvel aqui, eu me mexo e o barulho acontece. Então, olha, a igreja está brigando agora por tecnologia, por causa do som. Galera, a igreja estava se dividindo porque eles disputavam entre eles e faziam grupos de separação. Será que isso pode acontecer no nosso meio hoje? O que você acha? Você acha que a gente pode se dividir por algum tipo de diferença, disputa, sei lá? O que acontece nessa galera é que eles brigavam para ver quem era o mais espiritual. Então, tipo assim, se eu escolho o líder melhor, eu sou mais espiritual. Se eu escolho o dom espiritual melhor, eu sou mais espiritual. Se eu estou contra aquele negócio que está acontecendo na igreja, eu sou mais espiritual. Se eu não como carne de tal jeito, eu sou mais espiritual. Então, eles estavam brigando, de certo modo, para serem mais espirituais. E quem que pode querer ser mais espiritual brigando? Paulo, então, vai interromper a discussão dessa galera no capítulo 13. Então, tipo assim, Paulo falou de todas as divisões até o capítulo 12. Capítulo 12, a última divisão é a lista de dons. Agora, no capítulo 13, ele vai interromper a discussão e ele vai dizer assim: poxa, gente, vocês estão discutindo por aquilo que não tem muito valor. Vocês querem saber mesmo o que é disputar para ser melhor? A disputa para ser melhor é viver essa parada daqui. E aí ele vai falar de uma outra categoria agora, que é a categoria do amor. Hoje eu estava conversando com um casal jovem no Go Camp. Então, eu estava lá no Go Camp, né, em Rio Bonito, hoje, e aí até terminar o jogo que aconteceu, não vou citar o nome do time, beleza? Para ninguém se ofender. Principalmente se tiver um torcedor do Chelsea aqui, né? Vai ficar chateado. Então, devia ter gente torcendo para o Chelsea. Eu percebi até lá no grupo da galera. Mas eu conversei com um casal hoje à tarde. E eles perguntaram para mim, estão chegando à igreja. Então, estão muito curiosos, né? Porque, eles acham a gente meio esquisito, provavelmente. E aí eles perguntaram assim, mas e essa questão assim de marido e mulher? O que a Bíblia defende? Assim, a Bíblia defende que o marido está acima da mulher e a mulher não pode fazer nada? Como é que é isso? Porque se você perguntar para qualquer um ali da porta para fora que não seja crente, vai dizer isso. E a pessoa estava curiosa. E aí eu disse para ela assim, poxa, então, a Bíblia não parte desse princípio. De modo bem simples, faltavam 3 minutos para começar o jogo. Então, eu tinha que dar uma resposta complexa, beleza? Sobre machismo, feminismo, ideologia de gênero, teoria, sei lá, qualquer coisa, em 3 minutos. E aí eu dei a seguinte resposta. Tem um momento em que os discípulos estão brigando entre eles. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês estão disputando para ver quem vai ser o maior. Mas entre vocês não vai ser assim, lá fora é assim, aqui não é. Entre vocês a disputa é para ver quem é o menor. E Jesus coloca uma toalha na cintura como um escravo estrangeiro da casa. Então, o pior escravo de uma casa, o mais desprezado da casa, geralmente o escravo estrangeiro era aquele que tinha que lavar os pés das pessoas. Jesus, o Rei dos Reis, se coloca nessa posição e lava os pés dos seus discípulos.
A cena, galera, é tão chocante e tão terrível, que quando chega na vez de Pedro, Pedro vai dizer assim: não, pelo amor de Deus, não lava meu pé não. Não sei se Pedro não tinha um hábito de lavar o pé, né? Estava sinistro. Eu tenho um problema, que eu suo bastante. Não sei se você já reparou. Eu suo nos pés também. Às vezes eu tenho que tirar o sapato para entrar na casa de alguém. Aí eu fico meio que lambuzando o chão da pessoa, assim, com o meu pé suado, ficar marcando assim, pá, eu passo uma vergonhazinha. Pedro estava com uma vergonha de alguma coisa, e Pedro fala: não, meu pé não. Jesus diz: cara, se eu não lavar seu pé, você não tem parte nesse reino. Ou seja, você está fora. Aí Pedro: não, lava até a cabeça, se precisar então, que eu quero fazer parte disso. Resumo da história. A disputa entre nós, meus irmãos, nunca é para ver quem é o maior no nosso meio. A disputa entre nós é para ver quem é o menor, o servo, entende? Então, como que se decide a batalha histórica entre homens e mulheres dentro de um casamento? A Bíblia ordena que os dois sejam servos e não senhores. A Bíblia ordena dessa maneira. O que isso tem a ver com a gente, então, nesse texto aqui da Carta aos Coríntios? Tem a ver que Paulo vai entrar justamente nesse mérito. Paulo vai dizer assim: cara, vocês estão brigando por motivos que são totalmente irrelevantes. Eu vou mostrar para vocês isso, ele diz no final do capítulo 12, eu vou mostrar para vocês uma ideia, uma forma de viver muito mais excelente do que todas. Vou mostrar para vocês como se vive o amor. E aí ele vai falar sobre o amor como algo que é totalmente superior àquilo que eles já viveram. Beleza? Até aqui você entendeu? Então, a galera estava brigando para ver quem era melhor. Paulo lembra daquilo que Jesus ensinou e Paulo vai colocar as coisas no seu devido lugar. E na parte final do capítulo, ele encerra o capítulo assim: agora, pois, então, 1 Coríntios 13, 13. Está aí na tua mão? 1 Coríntios 13, 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Meus irmãos, o que eu gostaria que você entendesse nessa noite? Existe muita coisa nessa vida para a gente buscar. Poxa, maravilha. Obrigado. O Senhor ouviu minhas orações, amém. Eu estava aqui, passando mal. Beleza. Existe muita coisa importante nessa vida, mas a gente tem que focar no que é mais importante, tá ligado? Se você tivesse 60 horas no seu dia, talvez, cara, você desperdiçasse 60 horas, porque muitas vezes você não está focado naquilo que é mais importante. O que o apóstolo está dizendo para nós aqui é que existem coisas que permanecem. Então, lembra da história dos 3 porquinhos? Pô, não é possível que você não saiba essa história. Eu contei 1000 vezes para os meus filhos. Tem um porquinho lá que constrói a casa dele de palha. Tem um outro que constrói de madeira. E tem um outro que constrói de tijolos e de pedras, com uma bonita chaminé. Cara, o que vai durar mais? A palha, a madeira, ou tijolo, pedra, com a bonita chaminé? Cara, é claro que o que vai durar é o último cenário. Então, é possível que a gente invista a nossa vida em palha, é possível que a gente invista a nossa vida em algo um pouquinho melhor, mas que também não vai durar. O apóstolo Paulo está querendo dizer, cara, que tem coisa que dura. Tá ligado? Olha só, nada do que muitas vezes nós estamos investindo a nossa vida dura. Então, você está, de repente, investindo a sua vida numa profissão. Isso é bom? Claro que é. Beleza? Isso obviamente, é bom, mas nem a sua profissão vai durar para sempre. Às vezes, a gente investe em coisas menores ainda. Então, a gente investe na nossa beleza. Pô, a gente gasta tempo. Você percebe que eu estou investindo muito na minha beleza. Você gasta tempo,
você gasta dinheiro, você gasta recurso, e você paga sei lá o quê. Cara, não sei se você sabe, mas a beleza não vai durar muito tempo. Às vezes a gente gasta o nosso tempo em coisas que não são duradouras. Só que o apóstolo Paulo está dando para a gente a dica de algo que permaneça. Então, até dentro da igreja, há coisas que vão passar. E, cara, olha só que coisa louca. O apóstolo Paulo vai dizer, nessa lista de Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer, cara, que tem muita coisa que vai passar, muita coisa importante que vai passar. Mas o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Só que desses três, o que fica no final das contas, o mais importante é o amor. Por quê? Porque no finalzinho do capítulo, ele vai dizer para a gente o que é perfeito. Vai vir o que é perfeito e tudo que é imperfeito vai se desfazer. Então, por incrível que pareça, quando Jesus voltar, a única coisa que é perfeita é Jesus. Tem uma discussão nesse capítulo aqui, que é para saber assim, ele está falando de quê? Quando ele fala, quando vier o que é perfeito. O que é perfeito é Jesus. Só conheço um, Jesus. Quando Jesus voltar, essas coisas vão se desfazer. Então, quando Jesus voltar, não vai precisar mais ter fé. Beleza? Jesus voltou, está na nossa cara. A gente vai viver com Ele, se Deus quiser. A gente tem que ter fé agora. Mas não vai precisar mais ter fé. Não vai precisar mais ter esperança. Porque esperança é a fé projetada para o futuro. Então, esperança é você acreditar que vai ter um resultado. Hoje você está na escola por quê? Às vezes é para não apanhar, não é? Às vezes é para não apanhar, não é isso? Às vezes é porque, estão te colocando na escola. Mas muitas vezes a gente quer um resultado final. Não quer um resultado final? Terminar, de repente, a escola não vai ser legal? Isso é esperança, beleza? Quando eu começo a treinar um instrumento, o contrabaixo, eu posso projetar que eu vou um dia tocar aqui na igreja. E aí a esperança sustenta a minha fé naquela parada. Esperança é coisa boa, fé é coisa boa. Só que Paulo está dizendo que tudo isso vai passar, a profecia vai passar. Profecia na Bíblia, meus irmãos, é pregar a palavra. A pregação da palavra vai acabar porque Jesus vai voltar. Então, Jesus voltando, a gente não vai ter mais presente, passado, futuro. O que vai existir é a eternidade. Então, não tem esperança porque não tem futuro, não tem fé porque não tem passado. A gente agora vai estar diante de Jesus para sempre. Mas Paulo está querendo dizer para você o seguinte, cara, o amor vai permanecer. E aí ele vai dizer para a gente o que é o amor. Então, primeira lição desse texto que você precisa guardar no seu coração. Cara, tudo nessa vida passa. Porém, o amor jamais acaba. Tudo nessa vida passa. Então, a gente precisa, como primeira lição, buscar o que permanece. Primeira lição desse texto, busque o que permanece. Tudo passa no final das contas. Mas Paulo vai dizer que o amor não passa, o amor jamais acaba. É estranho, nesse mundo que a gente vive, em que o amor acaba, alguém ter a coragem de dizer, a audácia de dizer que o amor jamais acaba, não é? Quantas vezes você já viu o amor terminar? Quantas vezes você já ouviu a frase que o amor acabou? Então, se você viu o amor terminar e se você ouviu a frase que o amor acabou, isso, na verdade, não era amor. Beleza? Porque o amor na categoria bíblica, o amor naquilo que Jesus diz que seja amor, o amor jamais acaba. E, estranhamente, o amor é um mandamento. Então, olha que coisa estranha. O amor não é um sentimento. Envolve sentimento? Envolve também. Mas o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Então, por exemplo, se Jesus me manda amar e eu não sinto nada, eu vou dizer, Jesus, não estou sentindo nada. Faz brotar essa parada no meu coração aí, que aí eu vou
amar. Você está entendendo? Aquilo que a gente entende como sendo amor, não é aquilo que a Bíblia diz que seja amor. A Bíblia diz que o amor é totalmente prático, totalmente doador, totalmente obediente. O amor é viver na verdade. Tem um pagode antigo, pagode, já ouviu falar em pagode? Que aí diz o refrão assim, não era amor, não era amor, era cilada, é um pagode. Cara, e realmente, se essa frase, o amor acabou, é mentira do diabo. O amor jamais acaba. No final, no meio daquilo que nunca acaba, que é fé, esperança e amor, o amor ainda vai durar para sempre. O amor jamais acaba, meus irmãos. Mas como que a gente ama? Amar se aprende amando. Tem uma outra música que é sertaneja, que você nunca ouviu, uma dupla chamada Chitãozinho e Chororó. Pô, coisa maravilhosa. E aí os caras cantam um refrão assim, sinônimo de amor é amar. Cara, o que esses caras estão trazendo para a gente? Aquilo que é, na verdade, significado bíblico. Então, amor não é eu sentir uma paradinha que aquece o meu coração. O amor não é simplesmente uma questão romântica entre um homem e uma mulher. O amor é você praticar aquilo que Jesus ensinou você a praticar. É você se colocar na posição de servo. O amor é você se colocar na posição daquele que não tem orgulho, que não tem ciúmes, que não se ressente do mal. Então, toda a descrição que Paulo faz nesse capítulo, é isso que a gente tem que colocar em prática. É coisa fácil? Não. Beleza? É coisa muito difícil, mas é algo alcançável, possível, porque a Bíblia coloca isso como algo que pode estar dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Você sabe o que é ressentir, ressentimento? Ressentimento é ressentir, sentir de novo. Não se ressente do mal. Sabe o que é não se ressentir do mal? Alguém faz mal para você e você não fica sentindo aquele mal a vida toda. Sabe quando você lembra que alguém te fez mal e você sente mal, e aí toda vez que você lembra você sente mal de novo? O nome disso é ressentimento. Sentir várias vezes a mesma coisa. E aí Paulo vai dizer que o amor não se ressente do mal, o amor é paciente, o amor é bondoso. Só que aí Paulo vai dizer que quando há qualquer tipo de disputa no nosso meio, qualquer tipo de divisão, o amor vai acabar. Então, a gente precisa ter todo o tipo de cuidado para que essas disputas não movam o nosso coração. Se essa igreja estava dividida por essas questões, talvez a gente esteja dividido por outras questões. Cara, a gente pode se dividir por time de futebol, só bobagem, beleza? A gente pode se dividir por time de futebol, a gente pode se dividir por galera da minha escola, que eu dou atenção aqui na igreja, e a galera que não é da minha escola e eu não dou bola aqui na igreja. A gente pode se dividir por posição até que a gente senta aqui no culto. Então, o que a palavra recomenda para a gente é que a gente desfaça essas barreiras e a gente viva aquilo que é o melhor para a nossa vida. Beleza? Segunda lição desse texto, você nasceu por um relacionamento eterno de amor. Então, existem coisas que são eternas, existem coisas que não são passageiras, existem coisas que vão permanecer. E você nasceu para permanecer nesse relacionamento eterno de amor com Deus. Cara, olha só que coisa bonita. O Senhor chama você para que você receba dele a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, e você pode viver isso para sempre. Imagine você, se eu dissesse para você assim, cara, você vai viver uma vida, sei lá, você vai ter 99 anos durante a sua vida. E aí você vai morrer, beleza? Vai partir com 99 anos.
mas você vai viver 99 anos de bênção, de amizade com Deus e tudo mais. Mas depois de 99 anos acabou. Você vai desaparecer, não vai ter mais nada disso. Mas não, o que a Bíblia garante para nós é que esse relacionamento de amor, ele vai durar. E por isso, o nosso amor precisa ser duradouro, como o amor que é colocado aqui na Bíblia. Amém, meus irmãos? Olha só, às vezes a gente está aqui meio desanimado, às vezes a gente está aqui e por mais que a gente participe de um Go Camp, por exemplo, como a galera está lá, e por mais que a gente participe do Up Camp aqui no meio dos adolescentes, como a gente vai participar daqui a um mês, o nosso coração fica aquecido ali naquele lugar, mas depois o nosso coração desanima, esfria mais uma vez. Por que que o nosso coração desanima e esfria? Porque a gente tem vivido coisas que não são duradouras. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para vocês. Busque aquilo que seja duradouro. Busque esse relacionamento com Deus que é eterno. E aí a chama não vai se apagar. E aí o nosso coração não vai esfriar. E aí, pelo contrário, vai ter sempre um combustível para que isso dure até o final da nossa vida. Meus irmãos, é necessário que se tenha fé naquilo que Cristo diz para nós. E como que a gente tem fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra, você não tem fé. Eu estava trocando ideia com outro rapaz lá no Go Camp, aí ele falou para mim assim, poxa, eu queria ver algumas coisas acontecendo, eu queria ter algumas experiências espirituais, para que eu tenha fé naquilo que Deus vai fazer e tal. Cara, esse pensamento é legal, mas parece que a ordem da Bíblia é exatamente o contrário. Parece que a ordem da Bíblia é, primeiro você tem que ter fé, e aí depois você vai ter experiências espirituais, e aí depois você vai ver Deus agindo na sua vida, mas você precisa ter fé antes. A fé acontece antes de você ver os milagres, depois você pode até ver milagres, mas a fé precisa vir antes deles, porque às vezes tem milagre e não tem fé. A esperança, ela deve fazer parte do nosso coração. Como que a gente tem esperança? Lendo a palavra de Deus da mesma forma e pensando no futuro que Deus tem para a gente. Por exemplo, eu lembro que no final da faculdade, eu estava doido para sair da faculdade, não aguentava mais a faculdade. O que me fazia ir para a faculdade todo dia era o fato de que eu tinha a esperança de que eu ia terminar aquele negócio, que eu ia receber um diploma no final. Esperança é isso, é você olhar para frente e tentar enxergar o resultado lá na frente. Como que se tem esperança nas coisas de Deus? Você precisa conhecer a palavra de Deus. O que que Deus garante para você no futuro? Cara, Deus garante para nós no futuro que não vai ter mais doença, que não vai ter mais morte, que não vai ter mais guerra, que não vai ter mais choro, que não vai ter mais divisão nenhuma entre as pessoas. Deus garante que Cristo reinará no nosso meio e nós reinaremos com Cristo na eternidade. Deus garante que nos recompensará 100 vezes mais por tudo aquilo que a gente entregou nessa vida. Então, você precisa estar mirando lá na frente, entende? Você precisa estar olhando para frente, para que seu coração permaneça aquecido. O que permanece? É fé e esperança. Mas, no fim das contas, o que permanece mais ainda é o amor. Então, você precisa rejeitar a sua carne, você precisa rejeitar o seu egoísmo, você precisa rejeitar os seus ciúmes, você precisa rejeitar o seu orgulho, a sua forma inconveniente de lidar com as pessoas. Você precisa não se irritar com facilidade, não se ressentir do mal, você precisa evitar agir de modo inconveniente. É isso tudo que o capítulo 13 vai falar para a gente. Meus irmãos, guardem aquilo que é eterno. Guardem aquilo que é eterno. Parece papo de velho, beleza? Pô, o cara tá velho, tem uma vida toda pela frente. E, meus queridos, tudo passa como um sopro. Mas isso permanece. A fé em Jesus Cristo, a esperança da vida eterna.
e o amor que é manifesto de modo prático em obediência àquilo que Jesus mandou. Obedeça o Senhor, guarde a fé no seu coração, olhe para o futuro é glorioso na presença de Deus. Isso é mais importante do que qualquer coisa que você possa querer na sua vida. Única aplicação, ame o seu irmão hoje e sempre. No futuro, meus irmãos, quando a gente estiver na presença de Jesus, não vai ter mais oração, louvor vai ter, beleza? Louvor vai continuar. Mas, oração a gente não vai ter mais, não é isso? A gente não vai precisar mais pregar a palavra, mas o amor vai permanecer. Quando a gente estiver vivendo com aquele que é perfeito, a gente perfeitamente vai viver esse amor e vai continuar sendo servo, vai continuar sendo amigo, vai continuar sendo doador, vai continuar sendo humilde, vai continuar assim na presença de Deus. Mas é hora da gente praticar essa parada hoje. Como que você pode ser amoroso hoje? Dica final, dica de ouro, beleza? Plus. Aproxime-se de uma pessoa que você normalmente não se aproximaria, beleza? Então, olha só, é muito conveniente a gente se aproximar das pessoas que nos agradam, que têm os mesmos gostos que a gente tem, que têm as mesmas ideias que a gente tem, que têm o mesmo cheirinho que a gente tem. Como que a gente pratica essa parada aqui? A gente se aproxima de pessoas que não têm o mesmo cheirinho que nós, que não têm o mesmo gosto que nós, que não têm os mesmos interesses que nós. A gente sai dessa zona de conforto aí que a gente está vivendo e a gente quebra todo tipo de barreira, todo tipo de rivalidade, todo tipo de grupinho, todo tipo de panela, todo tipo de facção dentro da igreja, que é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nessa carta. Essa é a forma que a gente vive o cristianismo hoje. Cara, tente fazer isso hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra santa, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a voltar a nossa vida para aquilo que realmente interessa, Senhor. Poxa, tira toda a preguiça do nosso coração, toda a vaidade, todo o orgulho. Nos ajude, Senhor, a sair dessa zona de conforto, a querer aquilo que nos interessa, Senhor, somente. Nos ajude a sermos menos egoístas, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa se aproximar do outro como servo, como menor, em humildade, em caridade, como requer a sua palavra, para que a gente quebre as barreiras que possam existir no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé desses adolescentes aqui através da tua palavra, que o Senhor fortaleça a esperança deles também nas tuas recompensas futuras, que o Senhor viva no meio desses adolescentes através do amor que eles praticam em obediência à sua palavra. Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém.